enfraquece e faz tombar na perdição. As almas superiores que vivem do trabalho intelectual são as únicas que podem, sem perigo, abster-se dos trabalhos corporais, mas o trabalho intelectual não é menos necessário. Sabemos, pela triste experiência dos que habitam em nossos climas mais afortunados, que o trabalho é a condição de nosso desenvolvimento e de nossa prosperidade, e que, se as forças de nossa alma não estivessem fisicamente obrigadas a estar perpetuamente em ação, elas se embotariam e ficariam estéreis. A ideia fundamental que deve resultar das considerações precedentes, sobre a ordem moral das humanidades do espaço, deve então nos representar, no conjunto dos mundos, uma progressão de seres orgânicos igualmente superiores a nós. Da mesma forma como aqui, em nossa modesta morada, todos os seres são afetados em sua constituição íntima por uma tendência natural à luz, desde as plantas que nascem no fundo das cavidades rochosas à criança em seu berço, que se vira em direção à luz do dia. Igualmente, em toda a criação, os seres estão em ascensão rumo a um destino superior. Na universalidade dos mundos, as humanidades não estacionam no mesmo grau de elevação. Elas sobem, elas estabelecem uma diversidade infinita nos céus, e todas têm seu lugar marcado na unidade do plano divino que o Eterno formou no início do mundo. Devemos agora completar os quadros precedentes, com uma olhada na natureza das ideias que os habitantes de outras moradas podem e devem ter, com relação às três questões fundamentais da filosofia: o verdadeiro, o bem e o belo. Ao mesmo tempo aprenderemos, com este estudo, a apreciar, tanto quanto possível, estas questões em seu valor absoluto. Se a forma que reveste transitoriamente as inteligências encarnadas sobre cada um dos mundos pode variar segundo o estado natural desses mundos, não ocorre o mesmo com o senso moral íntimo, que dá a cada consciência humana seu caráter de criatura responsável. O revestimento exterior dos seres, o aspecto físico do universo, submetem-se às forças da matéria, cujas manifestações nada têm de absoluto, não têm mais que uma existência contingente, e suportam todas as vicissitudes às quais a própria matéria está submetida. A unidade física do mundo pode existir em meio às transformações perpétuas dos corpos, e a variação incessante dos elementos materiais não impede o cosmos de formar um conjunto ao mesmo tempo único e contínuo. Mas para que a unidade moral da criação subsista, é preciso que todas as inteligências estejam ligadas à inteligência suprema por laços indissolúveis. Ora, podemos chegar a reconhecer que esses laços são formados pelos princípios fundamentais da estética, da metafísica e da moral, e que todas as almas humanas do espaço devem ter sobre esses princípios noções suficientes para se elevarem à verdade, noções mais ou menos claras ou confusas, segundo o grau de progresso dessas almas e dos mundos que elas habitam. Para isso, examinaremos nelas mesmas as ideias do belo, do verdadeiro e do bem que estão em nós, e tentaremos distinguir o belo físico do belo ideal e conceber este último em sua realidade. Comecemos observando antes que, se a ideia do belo é a mais relativa das três ideias fundamentais de que falamos, já que em certos pontos liga-se à aparência dos seres, que nada tem de absoluto, podemos encontrar em nós mesmos, contudo, alguns princípios irredutíveis que formam a base de nossas concepções e oferecem os caracteres de absoluto e universal. Vejamos de início como a ideia do belo é relativa, ao estar ligada aos objetos exteriores. Tomemos, como antes, a natureza terrestre como exemplo e base de nossos raciocínios. Alguns instantes de excursão etnológica bastarão para nos mostrar que diferença separa as diversas apreciações do belo em cada povo do mundo, e para estabelecer que tais apreciações constituem uma relatividade e não um absoluto. Nós temos sob os olhos o tipo da beleza grega, a circassiana no esplendor de sua graça e perfeição, seja a Vênus de Dresden ou a do Capitólio. Vemos o tipo chinês de beleza,
Essa mulher supernutrida de pés ridiculamente falsificados. Juntemos a este grupo a Vênus Hottentote que todos podem ver em Paris. Essa criatura horrorosa e repugnante da qual desviamos o olhar com aversão, e julguemos o intervalo enorme que separa a apreciação da beleza nas três raças, branca, mongólica e africana. Ocorre o mesmo com todos os detalhes do gosto. Os cheques das tribos africanas acham bonito tatuar a pele, cobrir-se de plumas e conchas, pendurar argolas no nariz, cortar a parte superior das orelhas etc. Os habitantes do Tahiti amassam o nariz e tingem os cabelos de vermelho. Para que uma jovem seja apresentável entre os botocudos da América, é preciso que quebre os dentes incisivos do maxilar superior. Ainda há mais, entre os negros que habitam perto das nascentes do Nilo, toda mulher, para ser bonita, deve ser tão gorda que só possa se movimentar de quatro. Muitos habitantes da Índia alongam a boca em forma de bico, e põem cravos de madeira no lábio inferior. Os singaleses mascam betele para manter os dentes pretos, e os dentes brancos lhes inspiram aversão. Ocorre o mesmo entre os javaneses, que não querem ter os dentes brancos como os dos cães, etc., etc. A lista seria comprida, se quiséssemos passar em revista todos os caprichos do gosto que, de acordo com os povos e as idades, constituíram sucessivamente a moda de beleza do momento. Acabamos de pronunciar uma palavra que caracteriza suficientemente o valor caprichoso de certas apreciações do belo. De fato, nada é mais instável que a moda, e nada está sujeito a tantas eventualidades e variações. E se levou-se a ver, nos exemplos precedentes, o índice de gostos iniciais, ainda não formados, e que não podem ser tomados por julgamentos verdadeiros, porque pertencem a povos menos avançados que nós, apresentaríamos aqui nossas próprias apreciações que constituem a moda de cada ano, e perguntaríamos se é possível imaginar algo de mais mutável, mais incerto que essa moda. É bem o caso de dizer, com Pascal, verdade para cá dos Pirineus, erro do lado de lá. Tudo de que a nação era entusiasta há 10 anos é julgado ridículo hoje em dia, e voltará a ser algum dia para gozar de seu renome primitivo. O que os alemães admiram passa por detestável deste lado do Reno. E a forma, a cor, a natureza, tudo muda de uma latitude para outra. Sem dúvida não é preciso tomar como exemplos do belo esses que nos são oferecidos pelas raças inferiores e primitivas. Devemos ainda menos procurar, com Jean-Jacques, a ideia natural do belo no estado selvagem. Devemos reconhecer, ao contrário, que apreciações deste gênero são tão mais justas e verdadeiras quanto os povos sejam mais avançados no cultivo das coisas do espírito, e que nosso belo é realmente mais digno deste nome que aquele das grosseiras tribos africanas. Mas é precisamente esta graduação que põe em evidência a relatividade deste belo de convenção, pois este é sempre suscetível de um aperfeiçoamento. Isso aperfeiçoa, de fato, na medida em que nosso ideal é mais depurado, e tanto devemos admitir essa relatividade, que seria pouco lógico fixar nossa beleza como representando o tipo superior e o limite da beleza física. E devemos conceber entre as ordens superiores a nossa outras imagens de beleza mais elevadas que a nossa. Nós mostraremos daqui a pouco como todos os nossos julgamentos sobre o belo só podem se aproximar da verdade à medida que nos aproximemos nós mesmos da noção do belo ideal absoluto, e que a beleza física não tenha características absolutas além das que possa extrair da beleza espiritual. Digamos antes, por um exemplo em relação direta com nosso tema, como essa beleza física é essencialmente relativa. A arte cujo objeto nos é mais intimamente ligada é a estatuária, que tem por objetivo a representação de nosso próprio ser. Tomemos então essa arte como exemplo, e, mais ainda, escolhamos suas obras-primas. Eis, de um lado, o Apolo do Belvedere, em frente à Vênus dos Médici. Duas composições consideradas com justiça os modelos do belo na arte.
Contemplemos essas duas estátuas humanas. Na primeira, resplandece a juventude eterna de um Deus. Essa fronte é a sede do pensamento, essa atitude é cheia de majestade e de grandeza. Esse corpo é animado por um espírito celeste que circula nele docemente. Esse Deus tem a tranquila convicção de seu poder, sua flecha mortal penetrou a serpente Piton, cheio de felicidade com sua vitória. Seu olhar augusto parece já tê-la esquecido, e se perde ao longe no infinito. Mas como é admirável essa Vênus, mesmo ao lado do belo corpo de Apolo. Quanta graça nesse olhar, quanta harmonia, quanta suavidade nesses contornos ondulantes. Um reflexo divino a ilumina, parece que, como no dia de Pigmalião, as rosas vão colorir essa carne, o sorriso brota em seus lábios, e o frêmito da vida circula sob suas formas deslumbrantes. De todas as obras de arte, essas duas que acabamos de observar são as que nos parecem oferecer em mais alto grau as características da beleza absoluta. Um julgamento imparcial, no entanto, nos esclarecerá melhor sobre esse gênero de beleza, e nos mostrará que, como toda beleza física, esta ainda é relativa. Ela representa o modelo de beleza na Terra. De acordo. Mas tudo o que é absoluto é por isso mesmo imutável e universal. Vamos ainda um pouco mais longe, e examinemos se esse Apolo e essa Vênus poderiam viver em outros mundos. Sabemos há muito tempo que nosso modo de existência está intimamente ligado à nossa morada, e não poderia ser transplantado a outras regiões do espaço sem sofrer enormes modificações orgânicas. Esses dois seres atraentes no clima temperado de Atenas ou de Roma, que viveriam com tanta dificuldade ao sol abrasador da África Central ou nos gelos da Sibéria, e que perderiam nessas regiões toda sua graça e beleza, seriam, com mais razão, totalmente incapazes de suportar as condições estranhas a que teriam de se submeter, transportados a outras residências. Feitos para viver sobre a Terra, sua organização física está em correlação com o estado de nosso mundo, e é precisamente isso que constitui sua beleza. Mas o que se tornariam no tórrido calor de Mercúrio, que os abateria instantaneamente, e no frio de Urano, que lhes congelaria o sangue nas veias? Como agiria o mecanismo de seus pulmões numa atmosfera 100 vezes mais densa que a nossa ou num meio 100 vezes mais rarefeito? Ora, mudados os pulmões, nossa caixa torácica muda, e com ela a forma de nosso corpo. Para que serviriam seus dentes, seu aparato de nutrição e todos os órgãos que servem à nossa alimentação diária, lá onde se fosse puramente herbívoro, ou puramente carnívoro, ou nenhuma coisa nem outra, e onde as funções vitais não tivessem qualquer característica em comum com as nossas? Ora, se o aparelho digestivo muda, o resto de nosso corpo muda ao mesmo tempo. Nossos olhos são construídos para distinguir os objetos próximos, com os quais estamos em relação perpétua. Para que serviriam, onde nosso trabalho não se exercesse sobre objetos desse tipo, onde viajássemos nos planos do ar ou sob as ondas do oceano? Questões semelhantes podem referir-se a todos os órgãos de nosso corpo. Que se responderia se levantássemos além disso o enigma dos sentidos, que põe nossa alma em relação com o mundo exterior? Aqui, nós temos 5 sentidos que satisfazem nossas necessidades de percepção, e que, completando-se uns aos outros, formam a unidade de nossa sensação. Outros seres só têm 4 sentidos, outros têm 3, 2, ou são totalmente desprovidos deles. Esses seres não deixam de ter um sistema completo em si mesmo, mas muito inferior ao nosso, pois não pode lhes dar mais que uma parte das percepções que nos são acessíveis. Mas é possível que um 6º sentido, do qual não podemos fazer a menor ideia, dê a outros seres uma nova superioridade sobre nós mesmos. Um 6º sentido que os coloque em comunicação íntima com certas propriedades naturais que nos são desconhecidas. Quanto ao físico ou à moral, então, não temos nenhuma razão para acreditar que a gradação para conosco,
Tudo nos leva a pensar o contrário. Todas as respostas que podemos nos dar às questões baseadas em nossa natureza física estabelecem unanimemente que a beleza da Terra não é a beleza dos outros mundos. Em cada um deles há um Apolo e uma Vênus típicos, mas a beleza desses seres seria incompreendida por nós, como a nossa seria por eles. A beleza física é, portanto, essencialmente relativa. Isso não quer dizer que não exista. Há um abismo entre não existir e existir relativamente, mas isso quer dizer que não devemos nos deter nessa beleza como diante do absoluto, pois sempre é possível imaginar alguma beleza mais perfeita. Entre ela e a beleza absoluta, há a mesma diferença que entre o finito e o infinito. A beleza absoluta é a beleza espiritual, a beleza intelectual, a beleza moral, qualquer que seja o seu nome. Ela está no fundo de nossas consciências como o princípio da ideia do belo, como o ideal do qual se aproximam mais ou menos as belezas finitas que nossos sentidos percebem. Esse ideal é a medida e a regra de todos os nossos julgamentos sobre as belezas particulares, e se estabelecemos graus entre as diversas belezas, é porque nós comparamos, mesmo sem o sabermos, essas belezas de que essa comparação nos faz juízes. Esse princípio irredutível está em nós com seu caráter absoluto, e nada pode fazer com que não esteja. Mais ou menos velado por nossa inferioridade, mais ou menos visível sob nossa educação moral, ele julga, mesmo que nós queiramos lhe impor silêncio, e julga não apenas o valor de nossas ideias mas também o daquelas de todos os homens. E logo que um fato moral, submetido a nosso julgamento íntimo, é declarado belo em si mesmo, nós o temos por belo, ainda que os outros homens afirmem que lhes são indiferentes. Tomamos um exemplo nos fatos da ordem moral como fizemos nas obras da ordem física. Durante um episódio da vergonhosa guerra que a Rússia travou contra a Polônia, ocorreu um fato que denota uma coragem sobre-humana. As hordas russas haviam mergulhado em fogo e sangue pobres cidadezinhas ao redor de Varsóvia. Os habitantes que puderam ser atingidos pelo ferro do soldado haviam sido massacrados, as mulheres arrancadas de seus lares e submetidas a ignóbeis ultrajes, as crianças deixadas nas neves para morrer. O resto da população que pudera escapar estava em fuga, com os cossacos em sua perseguição. Estes chegaram logo a um rio, além do qual perceberam os poloneses em fuga, mas, não sabendo onde era o val por onde pudessem atravessar, procuraram por algum camponês ocupado com a terra. Eles obrigaram o primeiro que encontraram a indicar-lhes o val, sob pena de ser impiedosamente massacrado. Este lhes afirmou não ser da região e não conhecer o rio. Eles empregaram as ameaças e juntaram ação à palavra. O polonês persistiu em sua afirmação. Perdendo então a paciência, eles lhe ordenaram, sob pena de morte imediata, que se atirasse à água, procurasse o val e o indicasse a eles. O polonês mergulhou e procurou. Esgotado pela fadiga, encontrou ao final um lugar por onde se poderia atravessar a pé. Simulou então grandes esforços, como se a água tivesse se tornado mais profunda, afundou pouco a pouco, e se afogou para salvar seus irmãos. Eis aí uma ação que declaramos bela em si mesma. Esse julgamento absoluto, nós usamos em virtude do princípio que está em nós, e se qualquer um viesse nos dizer que tal ação não o toca, nós tomaríamos sua palavra como mentirosa ou seu senso moral como invertido. Se nós raciocinamos desta forma, é porque aquela ação oferece um gênero de beleza que se liga ao nosso ideal de beleza absoluta. Raciocinamos da mesma forma com todos os gêneros de beleza que tocam a beleza intelectual, seja Vicente de Paulo socorrendo as crianças, ou Régulo, cumulado de honrarias em Roma, retornando a Cartago para morrer, a última palavra de Sócrates ao beber a cicuta ou aquela do divino Cristo sobre a cruz, seja Newton, pesando os mundos, ou Platão contemplando Vênus-Urano. A beleza física, a beleza sensível é então relativa, ao passo que a beleza ideal é absoluta. Este é o fundo, o princípio da primeira.
Nenhuma das belezas que constituem o belo exterior nos satisfaz. São apenas o indício de uma beleza superior que é a beleza ideal. E esse ideal é tanto mais aparente no fundo de nossa alma, tanto mais parece purificado, tanto mais completo, quanto mais somos elevados na esfera da inteligência. Ele parece elevar-se e recuar à medida que nós mesmos nos elevamos. Ele participa do infinito, pois seu termo está em Deus, princípio dos princípios. Todas as almas criadas, quer habitem a terra ou outras moradas, estão unidas pelos mesmos princípios irredutíveis da beleza ideal, pois esses princípios possuem os caracteres do absoluto e do universal. Se o belo nos objetos difere conforme os mundos, não é assim com o belo no espírito do homem. Este é uma noção necessariamente universal. Ele constitui, como veremos, com os princípios da verdade e do bem absolutos, o laço moral que liga a inteligência primeira a todas as inteligências criadas. Em todas as terras habitadas do espaço como na nossa, as almas humanas podem dizer com Platão essas palavras inspiradas. Beleza eterna, não engendrada e imperecível, isenta de decadência como de crescimento, que não é bela em uma parte e feia em outro, bela somente em tal tempo, em tal lugar, em tal relação, bela para esses, feia para aqueles, beleza que não tem forma sensível, um rosto, mãos, nada de corporal, que também não é tal pensamento ou tal ciência em particular, que não reside em nenhum ser diferente dela mesma, como um animal, ou a terra, ou o céu, que é absolutamente idêntica e invariável por si mesma, da qual todas as outras belezas participam, de maneira contudo que seu nascimento ou sua destruição não lhe acarrete nem diminuição, nem crescimento, nem a menor mudança. Para chegar a ti, beleza perfeita, é preciso começar pelas belezas de aqui embaixo, e, os olhos fitos na beleza suprema, elevar-se sem cessar, passando, por assim dizer, por todos os graus da escala, até que, de conhecimentos em conhecimentos, se chegue ao conhecimento por excelência, que não tem outro fim que não o próprio belo, e que se acaba conhecendo tal como é em si. Qual não seria o destino de um mortal a quem fosse dado contemplar o belo sem mistura, em sua pureza e simplicidade, não mais revestido de carnes e cores humanas, e de todos esses vãos ornamentos condenados a perecer, mas em todo o seu imperecível e eterno esplendor? Se há nos belos princípios absolutos que formam como o fundo e o tipo espiritual da beleza, igualmente com mais forte razão deveremos encontrar esses mesmos princípios absolutos na ideia do verdadeiro e do bem, pois aqui nada mais há de material, tudo é essencialmente moral e pertence ao reino do espírito. O que é verdadeiro, o que é bem, na absoluta acepção da palavra. E se a história dos povos parece mostrar junto a alguns as verdades não reconhecidas por outros, e invalidar por isso o princípio das verdades absolutas, tal fato só deve nos servir para esclarecer sobre a existência dessas verdades, para ensinar-nos a distingui-las de certas ideias relativas, e a não tomar levianamente por absoluto o que não oferece os caracteres indestrutíveis. As verdades universais oferecem esse caráter distintivo, de que elas existem necessariamente, independentemente de nós, e não podem sofrer alteração seja onde for. Elas são axiomáticas e imperecíveis. Nossa razão as percebe, mas não as inventa, elas encontra, mas não as forma, e se todos os homens não podem igualmente apreciar seu valor, pois não são igualmente elevados na ordem moral e intelectual, ao menos sua noção é acessível a toda a consciência humana, porque esta noção deve ser a regra de nossa conduta interior. Esses princípios universais estão à frente de todas as ciências, e, sem a sua autoridade indiscutível, nenhuma ciência saberia como se edificar. À frente das matemáticas temos nossos axiomas, nossas definições primeiras, que formam a base original de nossa ciência, além da qual não subimos, já que nela subsiste a confirmação inalienável de nossos teoremas.
Em todos os países do mundo 2 mais 2 são 4. O quadrado de 4 é 16, e 8 é raiz quadrada de 64. Os raios dos círculos são iguais onde quer que seja, assim como em qualquer lugar. A medida da esfera é 4,3R3. Nada pode fazer que num triângulo retângulo a soma dos dois ângulos agudos não seja igual ao ângulo reto, ou que cada lado do ângulo reto não seja igual à hipotenusa multiplicada pelo seno do ângulo oposto, etc. À frente da lógica, esta matemática do raciocínio, temos nossos princípios absolutos, aos quais reconduzimos os diversos pontos de nosso discurso, princípios em virtude dos quais nós pronunciamos com autoridade e alcançamos a verdade procurada. Todo efeito proclama uma causa, ao menos igual ao efeito produzido. Toda ação necessita uma força, e toda força só pode aplicar-se sobre um ponto resistente. Nada pode fazer com que o continente não seja superior ao conteúdo. Não há ato sem agente, nem qualidade sem substância, etc. À frente da moral temos igualmente nossos princípios absolutos indiscutíveis, em virtude dos quais julgamos as ações, os próprios pensamentos, e apreciamos seu valor. Eles são a base de nossas leis individuais e de algumas de nossas leis sociais. Eles são a regra de nosso comportamento íntimo. Eles se estendem a todos os seres morais, sem distinção de mundos, de espaço e de tempo. A ideia do justo e do injusto está no fundo de nossas consciências. O juramento obriga, e qualquer um que traia seus votos comete uma falta. O homem invejoso e ciumento de seu irmão é um criminoso. Aquele que consagra sua vida a aliviar o infortúnio é virtuoso, etc. Estão aí verdades absolutas e universais. Não se deve confundir essas verdades universais com as verdades apenas gerais, que, a despeito de sua extensão às vezes ilimitada, não são contudo absolutas. Por exemplo, quando dizemos que o ano depende do movimento da Terra, nós enunciamos uma verdade geral, que pode ser estendida a um grande número de astros, mas que pode não sê-lo a astros submetidos a um sistema diferente do nosso. Sobre uma Terra que, por exemplo, fosse relativamente imóvel no centro de um grupo de sóis, o ano não existiria, haveria uma astronomia, uma física completamente diferentes daqui. Contudo, não poderia haver outros princípios matemáticos, nem outros princípios de lógica para seus habitantes, etc. As verdades gerais podem nos ser fornecidas pelos sentidos, pela observação exterior, e é por isso que a escola empírica não as quer distinguir daquelas universais. As verdades absolutas, que não dependem nem do mundo, nem de nós, são concebidas por nossa razão. Esta as alcança, as descobre, com a ajuda dos princípios universais dos quais é provida, ela não as constitui. Por isso dizemos que, em todas as humanidades, as verdades absolutas são, como entre nós, a base originária dos trabalhos da inteligência. Reconheçamos então em definitivo, primeiro que nosso espírito se apercebe da verdade absoluta, mas não a constitui. Segundo, que os seres exteriores participam da verdade absoluta, mas não a explicam. Terceiro, que a verdade não existe abstratamente em si mesma e só existe em Deus, princípio dos princípios. O ser superior ligou todas as inteligências com esse laço. O destino de todos os seres dotados de razão é elevar-se ao conhecimento das verdades absolutas. E esses seres possuem neles os elementos e as noções necessárias para se desenvolverem e chegarem a este conhecimento. Quando dizemos que os princípios universais da verdade são postos pelo próprio Deus em nossa alma, e que formam a base de nossas ciências, não queremos dizer que eles sejam conhecidos de todos no mesmo grau, e que por toda parte se tenham elevado sobre eles os edifícios que elevamos sobre a terra. Longe disso. É certo, ao contrário, que os conhecimentos humanos são mais ou menos avançados, mais ou menos disseminados,
conforme sejamos nós mesmos mais ou menos elevados na ordem mental. Dos mesmos princípios é possível extrair consequências muito diferentes, embora verdadeiras, e também consequências errôneas. Se, por exemplo, dos princípios axiomáticos da numeração e da geometria temos sucessivamente estabelecido nossas proposições de aritmética, a álgebra, trigonometria, análise e matemáticas transcendentes, desde os primeiros teoremas de Euclides até o cálculo diferencial e integral que nos legaram Descartes, Leibniz, Fermat, Lagrange etc. Não está dito por isso que em todos os mundos do espaço onde as matemáticas são cultivadas se tem elevado o mesmo conjunto. Nada nos prova que os meios de cálculo que conhecemos sejam os únicos que se pode empregar, e que o caminho seguido por nós seja o único que pudesse ser aberto ao gênio do homem. Se é verdade, por um lado, que Pascal e outros pesquisadores isolados encontraram sozinhos as propriedades geométricas que Euclides e os outros haviam já encontrado, é igualmente possível que em outros mundos se tenha de forma idêntica as mesmas matemáticas que nós. Mas talvez também, em certos mundos, se tenha parado nas equações de primeiro grau, talvez Napier não tenha tido émulos, e as fecundas progressões logarítmicas sejam desconhecidas aos laboriosos calculadores. Por outro lado, talvez em alguns mundos a análise infinitesimal seja o dever de escolares de pouca idade, e lá se tenha chegado a concepções de que nem faríamos ideia. Nada impede também que se tenha construído todo um outro corpo de matemática sobre as mesmas proposições fundamentais que nós, que se tenha julgado fecundos certos princípios que acreditamos serem estéreis, que se haja deduzido proposições novas, e que se empregue, para a resolução dos mesmos problemas, ou outros, métodos totalmente diferentes daqueles em uso entre nós. Não temos nós mesmos diversos métodos para resolver as mesmas questões. É preciso saber, de um lado, que cada inteligência é limitada, se nós a consideramos num dado momento, e que, segundo a sua capacidade, ela está como no centro de uma esfera mais ou menos extensa, além da qual ela não vê mais nada. De outro lado, é preciso saber que cada um tem suas aptidões e sua própria faculdade de invenção, de tal forma que sobre os mesmos princípios universais uma imensa variedade de ciências pode se edificar. Feita esta restrição, restabeleçamos o ponto reconhecido antes, que os princípios absolutos das verdades eternas estão na consciência de toda alma responsável, que eles são a luz iluminando todo homem que nasce no mundo, e que constituem com aqueles do belo e do bem a unidade moral da criação. Para terminar, coroaremos nossas asserções com as palavras de Bossuet em seu Tratado do Conhecimento de Deus e de Si Mesmo, como coroamos nossas asserções sobre o belo com as palavras emprestadas ao Banquete de Platão. As verdades eternas que nossas ideias representam são o verdadeiro objeto das ciências. Se eu procuro onde e em qual objeto elas subsistem eternas e imutáveis, sou forçado a reconhecer um ser onde a verdade é eternamente subsistente, e onde ela é sempre compreendida, e esse ser deve ser a própria verdade, e deve ser toda a verdade, e é dele que toda a verdade deriva em tudo o que existe e se compreende fora dele. É então nele, de uma certa maneira que me é incompreensível, e nele, digo, que vejo essas verdades eternas, e vê-las, é me voltar. Aquele que é imutavelmente todo verdade, e receber suas luzes. Esse objeto eterno é Deus eternamente subsistente, eternamente verdadeiro, eternamente a própria verdade. É nesse eterno que as verdades eternas subsistem. É lá também que a vejo, que todos os homens a veem como eu. De onde vem ao meu espírito esta impressão tão pura da verdade? De onde lhe vêm essas regras imutáveis que orientam o raciocínio, que formam os costumes, pelas quais ele descobre as proporções secretas das figuras e dos movimentos? De onde lhe vêm, numa palavra, essas verdades eternas que tanto tenho examinado?
São os triângulos e os quadrados e os círculos que traço grosseiramente no papel que imprimem em meu espírito suas proporções e relações? Ou será que há outros cuja perfeita exatidão causa esse efeito? Em qualquer parte, ou no mundo, ou fora do mundo, os triângulos ou os círculos subsistem nessa perfeita regularidade, de onde ela seria impressa em meu espírito. E as regras do raciocínio e dos costumes subsistem também em qualquer parte, de onde elas me comunicam sua verdade imutável. Ou não seria antes que aquele que espalhou por toda a parte a medida, a proporção, a própria verdade, imprime em meu espírito a ideia certa? É certo que Deus é a razão primitiva de tudo o que existe e de tudo o que se entende no universo, que Ele é a verdade original, e que tudo é verdadeiro por ligação com sua verdade eterna, que buscando a verdade nós o encontramos, e que encontrando-a nós o encontramos. O que dissemos sobre as ideias universais do belo e do verdadeiro, comuns à razão de todas as inteligências criadas, deve ser aplicado com mais razão às ideias absolutas do bem, que estão no fundo da consciência humana. A ideia do bem é, de mais a mais, intimamente ligada à ideia do verdadeiro, pois o bem absoluto nada mais é que a verdade moral absoluta. O que se segue é então o corolário necessário do que o precede, e será ainda mais fácil de demonstrar que há, na base da moral, princípios absolutos e indefectíveis, tanto quanto na base da psicologia, da lógica e da metafísica. Aqui, como antes, estabeleceremos que a filosofia não inventa, mas constata e descreve o que é. O homem não pode criar, formar uma verdade moral, tanto quanto não pode inventar uma verdade da ordem metafísica. Tudo o que ela pode fazer é elevar-se à noção de uma verdade existente, descobri-la e pô-la em atividade segundo seu modo de raciocínio. Eis porque pensamos, com a grande maioria dos filósofos, que os princípios universais da moral podem ser estabelecidos conforme o assentimento geral do gênero humano, que o papel e o método da filosofia limitam-se a recolher o que a humanidade cria e pensa, a ser seu fiel intérprete, e a exprimir em corpo de doutrina as ideias que todo homem, no fundo de sua consciência, considera como pertencendo ao bem. E aqui o senso comum é nosso juiz. Em todas as eras, junto a todos os povos, o homem distinguiu o justo do injusto. Em toda a parte o homem compreendeu a noção do dever, a da virtude, a da devoção e do sacrifício. Em toda a parte, no estudo das línguas, expressão do pensamento, vida exterior das famílias e dos povos, na consciência íntima de cada um de nós. Em toda a parte encontramos julgamentos absolutos de estima ou de desprezo quanto ao valor moral das ações, julgamentos proferidos no tribunal de nossa alma, que os pronunciou com autoridade e conhecimento de causa, e cuja natureza nenhuma autoridade poderia mudar. Na moral, como na lógica ou na estética, nem todos os homens são igualmente capazes de conhecer e apreciar em seu valor integral todos os princípios que constituem o bem. Essa faculdade de emitirem julgamentos sempre verdadeiros, de terem no fundo da consciência a noção clara e precisa do bom e do mal, de serem, por consequência, responsáveis. Essa faculdade é mais ou menos completa em nós, segundo sejamos mais ou menos elevados na ordem moral. É também importante não confundir os princípios da moral e da religião naturais com as ideias extraídas do estado de natureza, e não procurar, como se fez, os axiomas do bem e a sanção de nossos julgamentos no estado selvagem dos primeiros homens ou pelo menos dos homens inferiores. Da mesma forma como não procuramos as ideias do belo e da verdade entre esses seres que de humanos só têm o nome, e que estão no escalão inferior de nosso reino, ligando-os por assim dizer ao reino animal, da mesma forma não lhes perguntaremos sobre o verdadeiro código da moral. Longe disso, essa consideração porá melhor em evidência nossa doutrina da ordem hierárquica das inteligências, e dará uma ideia dessa hierarquia universal das almas, mais ou menos elevadas na noção e na prática do bem. Para conhecer os verdadeiros princípios da moral,
É preciso procurá-los na consciência do ser humano chegado à plenitude de sua vida interior, a seu estado de atividade livre e integral, e não num pretenso estado de natureza ou na humanidade de maior. É preciso interrogar ao homem que o estudo de si mesmo e a aprendizagem da vida esclareceram, e não ao homem ainda enrolado nas fraldas do primeiro sono. Ora, nossa consciência universal nos dita as suas leis, que são as da moral absoluta. Ela nos ensina que os princípios que procuramos, e em virtude dos quais julgamos o mérito ou o demérito, não residem na doutrina da sensação, naquela que Epicuro preconizou, nem na moral baseada no interesse, as quais conduzem ao despotismo e à decadência. Ela nos ensina também que a moral do sentimento, oposta à moral do egoísmo, não é suficiente, que a moral baseada no interesse da maioria é incompleta, que aquela estabelecida apenas na vontade de Deus ou na expectativa das penas ou recompensas futuras é igualmente defeituosa. A análise dos fatos psicológicos que ocorrem em nós, assim que somos chamados a julgar as ações dos outros e as nossas próprias, essa análise nos mostra que o julgamento do bem e do mal reside na própria constituição da natureza humana, como o julgamento do belo e o julgamento da verdade, e que, como esses dois julgamentos, o primeiro tem por característica ser simples, primitivo e indecomponível. Como todas as outras ciências, a moral tem seus axiomas, e tais axiomas se chamam, em todas as línguas, verdades morais, axiomas e verdades que não se curvam a nenhum capricho, que pronunciam com autoridade do fundo de nossa alma, que lançam nela o remorso e o terror ou lá espalham a calma e a serenidade, que nos condenam ou nos absolve, que nos julgam, enfim, por nosso real valor. Os princípios constituem a verdadeira moral, pertencem a todas as humanidades do espaço, e ligam na mesma unidade todas as almas responsáveis. Esses princípios, como os do belo e da verdade, não são entidades puramente abstratas e inexistentes, não são a criação imaginária de nossas concepções. Seus princípios existem, absolutos, irrevogáveis, no ser primeiro que os constitui. Da noção do belo, da noção do verdadeiro, chegamos a uma unidade que é o bem absoluto, unidade suprema que resume em si a perfeita beleza, a perfeita verdade e o verdadeiro bem, ser infinito ao qual estão ligadas todas as almas de todos os mundos pelos princípios universais que temos analisado, ser supremo que ocupa o cimo da perfeição, ou melhor dizendo, que é a própria perfeição, e em cuja direção o destino de toda a alma humana é elevar-se sem cessar. Do fundo do coração, todo ser pensante que se eleva à contemplação do Eterno pode invocá-lo com amor, e, deixando-se levar por uma santa inspiração, dizer a ele, em nome de todos os seus irmãos do espaço, vontade sublime e viva que nenhum nome pode expressar, que nenhuma ideia pode abranger, eu posso contudo elevar meu coração a ti, pois tu e eu não somos separados. Dentro de mim tua voz se faz ouvir, em ti, o incompreensível, minha própria natureza e o mundo inteiro se tornam inteligíveis. Cada enigma de minha existência é decifrado, e uma perfeita harmonia reina em minha alma. Tu criaste em mim a consciência de meu dever, a de meu destino na série dos seres racionais. Como? Ignoro, mas é preciso que eu saiba. O que sei, é que tu conheces meus pensamentos e aceitas minhas intenções, e a contemplação de tuas ligações com minha natureza finita basta para me tranquilizar e me deixar feliz. Por mim mesmo, eu não sei muito o que devo fazer, no entanto agiria simplesmente, serenamente e sem astúcia, pois é a tua voz que me comanda, e a força com a qual eu cumpro o meu dever é a tua própria. Não tenho medo algum dos acontecimentos deste mundo, pois este mundo é o teu. Todo acontecimento faz parte de teu plano, o que, neste plano, é positivamente bem, ou simplesmente meio de evitar o mal, eu ignoro, mas sei que em teu universo tudo terminará bem, e permaneço firme nesta fé. Que importa que eu não conheça o que é puro germe, flor e fruto perfeito? A única coisa que me é importante,
É o progresso da razão e da moralidade por intermédio dos seres racionais. Ah! Quando o meu coração se fecha a todo desejo terrestre, como o universo me aparece sob glorioso aspecto. As massas mortas e incômodas que servem apenas para ocupar espaço se desvanecem, e em seu lugar uma eterna onda de vida, força e ação emana da grande força de vida primordial, de tua vida, ó tu, a eterna unidade. Resumamos nossa filosofia numa última síntese. Há princípios absolutos de justiça e de verdade que estão em Deus, soberano Criador. São esses princípios que constituem a unidade moral do mundo, são eles que ligam harmoniosamente todos os espíritos ao Espírito Supremo. Nos mundos onde são honrados e reinam sem partilha, a humanidade tem percorrido laboriosamente a imensa série de provas. Ela se aproximou da perfeição última e resplandece no seio da auréola divina. Lá brilha uma natureza inteiramente bela, uma vida sem sombra, um povo sem mancha. Lá repousa o Espírito Divino, envolvendo todos os seres, como a luz pura que vem do céu oriental. Nos mundos menos elevados, esses princípios de justiça e de verdade não são ainda soberanos. Não são compreendidos em toda a sua grandeza nem praticados em toda a sua extensão, não são a única bússola que os homens consultam em sua ascensão rumo à felicidade a que aspiram. À medida que se desce na hierarquia dos mundos, reconhece-se que esses princípios são cada vez mais velados pela predominância da matéria, e, nos mundos inferiores onde a humanidade avançou apenas alguns passos na via da perfeição, as tendências primitivas da animalidade dominam e não deixam nascer as afeições da alma. E, de corpo inteiro, o espetáculo que se manifesta em miniatura em nossa própria morada. O espírito se eleva mais quanto mais se liberta da dominação das coisas corporais, se instruindo ao mesmo tempo na noção da verdade e da moral. Esta noção que toda a consciência humana porta em si é apenas sensível na alma primitiva, onde está confusamente misturada aos instintos grosseiros. Mais tarde ela se torna distinta, se desembaraça e serve de fio condutor ao homem que se aperfeiçoa. Ela é assim o laço universal que une a Deus todas as humanidades do espaço. O mundo da Terra está situado entre as ordens inferiores dessa espécie de hierarquia moral. Considerando assim, permitimos a obra divina manifestar-se em toda a sua grandeza. O pessimista não renega mais o nome do primeiro dos seres, pois ele sabe que cada coisa tem seu lugar marcado na ordem da criação, e que a natureza é uma imensa ascensão dos seres rumo a Deus. O universo é completo em si mesmo, a natureza inteligente está intimamente ligada à natureza física, elas se completam uma outra, isoladas, sua existência seria estéril, unidas. Elas são a expressão viva do pensamento divino. Para aquele que acredita nos ensinamentos da pluralidade dos mundos, a ordem das inteligências cresce como a ordem dos seres corporais. A vida universal anima uma e outra, e a obra de Deus, infinita em seus desenvolvimentos sucessivos, surge aos olhos da alma como a mais grandiosa, a mais bela das verdades que nos seja dado conceber. 2. A humanidade coletiva. As humanidades dos outros mundos e a humanidade da Terra são uma só humanidade. O homem é o cidadão do céu. A família humana se estende, para além de nosso globo, às terras celestes. Parentesco universal. Pluralidade dos mundos e pluralidade das existências. A eternidade futura não é outra que a eternidade atual. Regiões da imortalidade. Últimas noções sobre a doutrina da pluralidade dos mundos. Nós estudamos o universo sob seu duplo aspecto, o aspecto físico, na grandeza dos objetos e na harmonia das leis que os regem, o aspecto moral, na vida intelectual dos seres que o habitam. Os mundos percorreram sob nossos olhos o ciclo de suas revoluções imensas. Eles não se apresentaram a nós em seu estado real, com os elementos que constituem sua individualidade, com as riquezas variadas que os distinguem.
Em sua superfície nós reconhecemos a existência de humanidades de diferentes ordens, segundo o mundo ao qual elas pertencem. Nesse duplo quadro, a vida nos pareceu circular por toda parte, turbilhão invisível animando cada átomo de matéria. O espaço infinito que se estende acima de nossas cabeças não é mais vazio, silencioso, deserto para nós. Ele não nos é mais indiferente. Ele é a arena onde se travam os pacíficos combates da vida eterna. Ele é o campo onde germinam as espigas de ouro, onde desabrocham as flores brilhantes desta vida sem fim, cuja força fecunda tem qualquer coisa de infinito, de eterno como seu autor. Nosso espírito se engrandeceu à medida que se desenvolveu a esfera de nossas investigações, e nossos pensamentos, libertando suas asas dos laços que as prendiam à terrestre morada, voaram rumo ao céu, onde se enriqueceram com novos conhecimentos, resultado das conquistas de seu ardente progresso. Nosso coração mesmo não ficou estranho a essas buscas, e mais de uma vez a sublimidade do espetáculo da natureza o tocou com uma emoção salutar. Contudo, nosso espírito e nosso coração ainda não estão satisfeitos. O grande trabalho ao qual nos entregamos nos instruiu na ciência do mundo. Ele nos esclareceu quanto ao valor real de nossa terra e quanto ao de seus habitantes. Ele nos isolou como tantos seres insignificantes perdidos na universalidade dos mundos. Ele nos mostrou nossa miséria e nossa inferioridade. Está bem. Mas a obra estaria inacabada se parasse aí. Não queremos estar isolados do resto do mundo. Não queremos estar sentados com indiferença em meio ao vazio, e nos sentirmos estrangeiros nesta imensa cidade da criação. Nossos direitos de cidadãos estão inscritos no fundo de nossas almas e sobre nossas frontes de homens. Não podemos nem queremos nos subtrair à sua voz. Aspirações legítimas se manifestam em nós. Nós queremos sentir os laços desconhecidos que nos ligam à universal vida das almas. Está aí a prece invocadora que se eleva do fundo de nosso ser rumo ao céu das estrelas. Sim, vós nos aparecestes em vossa vestimenta esplêndida, astros magníficos que cintilam no éter. Nós subimos até as regiões longínquas que percorreis nos céus, nós seguimos as linhas sinuosas de vossas vastas órbitas, nós observamos as transformações que as leis da luz e do calor operam em vossa superfície, nós assistimos aos quadros que a sábia mão da natureza faz surgir sobre vossos campos ao romper o dia, no ocaso do astrorei, ou durante vossas noites estreladas. Vimos essas coisas. Compreendemos o quanto nossa habitação é pouco digna de ser comparada às vossas. Julgamos melhor que intervalo nos distancia de vós, astros sublimes. Nós sentimos melhor a distância que separa a nossa humanidade primitiva das humanidades gloriosas das quais sois a morada. Mas vós sois para nós tão estrangeiros como nós pensamos, longínquas humanidades que seguis conosco os caminhos variados do céu. Não percorreis vós um ciclo de destino semelhante àquele que percorremos aqui embaixo, não sois vós arrastadas ao mesmo objetivo, não vamos nós, juntos, ao mesmo fim? Respondei, populações desconhecidas, sabeis vós se não existem outros laços de relação entre nós além desses raios luminosos que se enviam mutuamente em nossas moradas? Sabeis se a unidade e a solidariedade da criação não nos tocam, a cada um de nós, átomos pensantes, e se nós não devemos nos encontrar algum dia e nos reconhecermos? Aprendestes vós se nossos primeiros pais não eram irmãos antes de descerem sobre cada uma de nossas pátrias, e de nelas criar o berço de tantas famílias humanas? Dizeis-nos para que ponto somos todos levados, planetas e sóis? Que lugar de repouso procuramos através dos espaços, e qual é a última morada em que devemos nos reunir? Ah, não! Vós não sois estrangeiras, brancas estrelas que cintilais docemente na noite profunda. Toda uma que se deixou absorver em vossa contemplação não pôde se defender do sentimento de simpatia que desce de vosso mágico olhar.
sobretudo agora que as regiões da imortalidade se tornaram mais visíveis, desde a aurora sagrada em que a mão de Urânio afastou o véu que as cobria, agora que o céu nos apareceu em sua grandeza e sua verdade. Nós nos tornamos grandes quebrando o círculo estreito dos dogmas antigos, e nossa visão se alargou subitamente, abarcando a extensão do universo. Vós viestes a nós, ó loiras filhas do céu. Vós espalhastes sobre nossas cabeças a inspiração que as musas de outro tempo não podem mais nos dar. Vós nos envolvestes de luz, e nós compreendemos vosso ensinamento sublime. Noite majestosa! Como teu esplendor é ainda maior ante nossos olhos desde que intervimos a vida sob tua morte aparente. Como tuas harmonias se tornaram deliciosas. Como teu espetáculo se transfigurou diante de nossas almas. Outrora, eu me comprazia em vos contemplar no silêncio da meia-noite, ó Pleiades longínquas cuja claridade difusa nos leva para tão longe da terra. Eu me comprazia em ver repousar sobre vós o enxame de meus pensamentos, porque vós sois uma estação brilhante do infinito dos céus. Mas hoje, que vejo em vossa múltipla irradiação tantos lares onde famílias humanas estão reunidas, hoje que nessa irradiação tão calma eu creio reconhecer os olhares de irmãos desconhecidos, o olhar talvez de seres queridos que amei tanto, e que a morte inexorável levou para longe de mim. Desse ser, sobretudo, que se foi com um sorriso nos lábios para não me deixar adivinhar seus sofrimentos, e que agora está aí, sonhando talvez ainda em algum ponto obscuro de uma terra desconhecida, lembrando com uma tristeza inexplicável nossos amores destruídos, e procurando como eu por olhares perdidos no céu. Oh! Agora eu vos amo, deslumbrantes Pleiades, eu vos amo, maravilhosas estrelas. Eu vos amo como o peregrino ama as cidades de sua peregrinação, como ele ama o altar onde se dirigem seus votos, e onde depositará um dia o beijo de suas aspirações mais caras. Tudo é grande agora, tudo é divino para nós. A natureza não é apenas o trono exterior da magnificência divina, ela é também a expressão visível do poder infinito, a imagem da grandeza suprema. Outrora nós consideramos a terra que habitamos como única na natureza, e pensamos que, sendo a única expressão da vontade criadora, ela era o único objeto da complacência e do amor de seu autor. Nossas crenças religiosas fundaram-se sobre esse sistema egoísta e mesquinho. Nós julgávamos então nossa humanidade importante o suficiente para ser o alvo de uma criação que dependia inteiramente de nossos destinos. Para nós, o começo da Terra foi o começo do mundo. Igualmente, o fim da Terra representava para nós o fim de todas as coisas. A história de nossa humanidade era a própria história de Deus, tal era o fundamento de nossa fé. Quando nosso olhar procurava sondar as regiões de nossa imortalidade futura, nós assistíamos ao fim do mundo, e o momento em que o último homem devesse desaparecer da terra decrépita e gelada nos parecia dever marcar ao mesmo tempo a extinção do universo atual e uma revolução geral na obra divina. Hoje, tais ideias falsas estão afastadas de nossos espíritos mais esclarecidos. Nós conhecemos melhor nosso estado real. Nós sabemos que a Terra não é mais que um astro obscuro, e que seu habitante é apenas um membro da imensa família que povoa a criação inteira. Nós sabemos que astros resplandecentes se apagam solitariamente um dia ou outro, e que o mundo não muda por um acontecimento tão insignificante como a morte de um sol, quanto mais pela morte de um pequeno planeta como o nosso. Nossa humanidade inteira seria destruída esta noite por um sopro mortal, e nada seria percebido nos outros mundos. Nada apareceria na marcha cotidiana do universo. Desde então as terras que se balançam no espaço têm sido consideradas por nós como estações do céu e como as regiões futuras de nossa imortalidade. Lá está a casa celeste de muitas moradas, e lá onde entrevemos o lugar de onde vieram nossos pais, reconhecemos aquele que habitaremos um dia. Toda crença, para ser verdadeira, deve concordar com os fatos da natureza.
O espetáculo do mundo nos ensina que a imortalidade de amanhã é aquela de ontem e de hoje, que a eternidade futura não é senão a eternidade presente. Eis aí nossa fé. Nosso paraíso é o infinito dos mundos. Por isso reconhecemos com uma felicidade infinita na alma quão grande é o Deus de nossa adoração, e o quanto está elevado acima das criações do espírito humano. Do alto dos cumes eternos aonde nos